Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus, mas antes vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela semana que passou, por estarmos vivos, pelas graças de Deus renovadas e multiplicadas na nossa vida. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o teu povo está reunido nesse momento em comunhão para te adorar. Aleluia. Para glorificar o teu nome. Só tu és digno de receber, Senhor. Que privilégio podemos participar, ó Deus, do teu reino. Amém. Que privilégio podemos ser chamados teus filhos, ó Pai. Muito suave na tua presença. Nós oramos assim também pedindo a tua bênção sobre a vida de cada lar, sobre cada vida que está assistindo agora esse momento de adoração. Nós pedimos assim com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem
trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amanheceu, nada pesquei. Parecia mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, triste e desanimado, e decidi largar as redes e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe do que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas suas lágrimas, Deus mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar as redes, mandou você parar e volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. E quem mandou largar as redes, quem mandou você parar e volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. E filho, eu vou te honrar. E amanheceu, nada pesquei. Parecia mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, triste e desanimado, decidi largar as redes e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe do que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas suas lágrimas, Deus mandou te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar as redes, quem mandou você parar e volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. E quem mandou largar as redes, e quem mandou você parar e volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. E filho, eu vou te honrar. Amém. O que dizer pra tocar o teu coração e te surpreender? Se tudo conheces de mim, bem antes de eu falar, não tenho em mim palavras pra te convencer. Se até o desejo de te adorar vem de ti, sou só uma criança. O
te surpreender. Se tudo conheces de mim, bem antes de eu falar, não tenho em mim palavras pra te convencer. Se até o desejo de te adorar vem de ti, sou só uma criança, me ensina o que fazer. Sinceramente eu não sei porque me escolhestes pra ti, e que valor os teus olhos viram em mim. Oh Senhor, Pode alguém como tu amar tanto alguém como eu e me enviar pra ir em teu nome e me enviar pra ir em teu nome e me enviar pra ir em teu nome. Ó Senhor, o que dizer, Deus, diante de ti, Senhor? O que dizer, ó Deus, para tocar o teu coração? Que palavras usar, Senhor? Ó Deus, como entender tão grande amor? Como entender tão maravilhosa graça, Senhor? Recebe nosso louvor, Pai. Recebe toda a nossa adoração. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Continuidade às nossas mensagens em meio a esse período de pandemia, em meio às lutas, às aflições. Nada mais espetacular e mais fortalecedor dos nossos corações a não ser a maravilhosa e gloriosa e santa palavra de Deus. Na tarde de hoje nós vamos refletir no texto de Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9, que trata de um momento em que Jesus dá a João, o autor do livro de Apocalipse, a visão dos glorificados. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante ao trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Santo e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta leitura da Tua palavra. Ó Deus, quão maravilhoso, Senhor, vai ser este grande dia em que, Senhor, estaremos todos salvos, todos os Teus filhos, todos aqueles que foram comprados pelo Teu sangue precioso, estaremos com o Senhor pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Estaremos louvando ao Teu nome, junto com os Teus anjos, Senhor. Ó Deus, quão alegria em nosso coração e ardente expectativa, Senhor, arde em nossos corações ociosos pelo dia que nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ó Deus, recebe toda a nossa adoração nesta tarde, Senhor, e nos ajuda, principalmente a mim,
que tem a missão nesta tarde, ó Deus, de trazer uma reflexão da Tua palavra ao Teu povo. Ó Senhor, faz conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus, irmãos, louvado seja Deus. Os irmãos bem sabem, vivemos em um momento que vai entrar para a história da humanidade, em mais um desses momentos, e aprove a Deus que a nossa geração atravessasse esse momento histórico em que um vírus tem abalado a economia mundial, abalado os poderes e os governos nessa terra, em que a liberdade religiosa em alguns lugares do nosso país está sendo literalmente retirada, em que a igreja ela começa a sofrer perseguição. Temos alguns relatos até do nosso amado irmão, o reverendo Augusto Nicodemos, de que até os cultos online na cidade do Recife estão proibidos, uma vez que decretado o isolamento total, o lockdown, eles não podem se deslocar até os templos, eles estão proibidos a pena de descumprir a lei estadual e municipal. E diante de tantas e tantas angústias, lutas, tribulações, desemprego, fome, doença, guerras, rumores de guerra, diante de todas essas incertezas que fazem com que o nosso coração muitas vezes fique angustiado, nós temos aqui um manjar, um manar maravilhoso. Nós temos aqui um remédio eficaz para a nossa alma, para o nosso espírito, a palavra de Deus. E aprove a Deus na tarde de hoje que nós juntos refletíssemos nesse texto do capítulo 7 de Apocalipse, do versículo 9, em que o João, o apóstolo do amor, levado pelo Espírito Santo a ver as coisas que sucederiam no fim, deu a ele a visão dos santos, deu a visão dos salvos. Vejam como começa o versículo 9, olha só o que diz: depois dessas coisas vi e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos e povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Olha que maravilhoso. Uma grande multidão que não se podia enumerar. Era tão numerosa essa multidão que não havia como limitar um número, como dar um número certo. João não conseguiu dar uma certeza de um número, ele só conseguiu ver que era uma grande multidão. E como isso já enche de esperança o nosso coração, já enche de alegria o nosso coração. Uma vez que o Senhor nos confiou a nós, a igreja, a missão de anunciar o Evangelho, a missão de anunciar as boas novas de salvação, a missão de sermos os representantes de Deus aqui na terra. Cada cristão, cada salvo. Não existe, como alguns acreditam, um único representante do Senhor aqui. Todos nós que fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, todos nós somos os representantes de Deus aqui na terra, para anunciar essas boas notícias. A boa notícia de que Jesus pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, e que diante da obra de Jesus na cruz do Calvário, nós alcançamos e nos foi dada, sem merecimento nosso, esta tão maravilhosa salvação. Veja que ele não trata aqui de um povo específico, de um grupo específico, de uma nação específica. Veja que a visão que o Espírito Santo dá a João desta multidão deixa claro que são pessoas, são várias nações, tribos, povos e línguas.
O Espírito Santo está dando a visão aqui do verdadeiro Israel de Deus, que é a igreja. Não a igreja institucional, mas a igreja real. A igreja dos salvos em Jesus Cristo. E ele continua, diz que esta grande multidão estava diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. Não havia mais mancha. A mancha do pecado não existe mais neste momento. Não há mais pecado, não há mais culpa, não há mais condenação. Só existem pessoas santificadas pelo Espírito Santo, santificados pela obra de Jesus na cruz do Calvário, com vestiduras brancas, resplandecentes. Essas vestiduras representam a santidade, a santificação, agora sem pecados, simplesmente com a santificação que nos foi dada através de Jesus Cristo. E o texto continua, finalizando o versículo 9, quando João diz que esta multidão estava louvando ao Senhor, estavam vestidos de pé diante do trono e com palmas nas mãos. Essas palmas, meus amados irmãos, significam a vitória. Estavam celebrando a vitória do Cordeiro, a vitória de todos nós, a vitória da igreja contra a perseguição. Essa grande multidão, quando nós vamos observar todo o capítulo 7, dá muito a entender e a observar. Não sei qual vai ser a sua visão escatológica, mas o que eu entendo ao ver esse texto é que esta grande multidão, ela é uma grande multidão de salvos que vêm depois de que passaram pela grande tribulação. E não se deixaram levar pela besta, pelo anticristo e pelo falso profeta, mas se manteram fiéis ao Cordeiro. E nesse momento eles estão ali junto, diante do trono de Deus, diante do Cordeiro de Deus, com palmas, celebrando a vitória. Versículo 10 vai dizer, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Não há outro meio. Muitos estão angustiados e eu tenho uma dificuldade em entender como é que homens que conhecem essa palavra, mulheres que conhecem essa palavra, em meio a uma pandemia, em meio a um vírus que sim pode levar à morte, estão em pânico, estão apavorados. Estão com medo. Quando, no período em que este livro foi escrito, o livro de Apocalipse, havia uma grande perseguição. João se encontrava na ilha de Patmos, preso pelo Evangelho. Vários irmãos nossos em Cristo foram mortos, queimados vivos, cozinhados vivos em óleo, decapitados, e eles não temeram a morte. Como nós vamos estar, irmãos, diante dessa grande multidão, fazendo parte dessa grande multidão, se na nossa geração, na nossa época, como igreja do Senhor, como representantes de Deus aqui, estamos nos encolhendo e nos acovardando diante de um simples vírus. O máximo que o Covid-19 pode fazer para mim e para você é nos aproximar de Jesus. Porque a morte não tem mais domínio sobre a mim e sobre a sua vida. Abro um parênteses aqui, para deixar claro que não estou incentivando a desobediência, que não estou incentivando aqui a irresponsabilidade,
nós vamos cumprir as normas dos governos, das organizações de saúde. Nós seremos obedientes, sim. Mas nosso coração não estará amedrontado com medo da morte. Porque nós cremos na salvação que vem de Deus. Nós cremos em uma vida eterna. Nós cremos que nós estaremos com essa grande multidão diante do trono e diante do Cordeiro. E nós vamos estar falando estas palavras que começam a ser ditas aqui a partir do versículo 10. Versículo onde todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciões e os 4 seres viventes ante ao trono se prostraram diante do seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém! Louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Ao redor do trono de Deus está um grande exército de anjos. Os exércitos de Deus não podem ser vencidos nem derrotados. Como temer, sendo cristão, sendo um salvo em Cristo Jesus? Como temer a morte? Se ela chegar diante da nossa porta, irmãos, devemos enfrentá-la com coragem, com fé. Se Deus quiser nos livrar desta doença, se a minha e a sua missão ainda não se encerrou aqui, eu creio que o Covid-19 não fará o seu fim. Mas se o tempo determinado para Deus da minha existência se esgotar, e se aprouver a Deus que eu seja acometido de morte por esse vírus, enfrentarei com coragem, com fé, com a expectativa de me encontrar com meu Senhor. Mas se isso não acontecer, continuarei aqui com alegria, com o coração em júbilo, pregando com ousadia esta palavra, crendo com todas as minhas energias e as minhas forças que tudo que está escrito nesse livro é a verdade e que ele é suficiente para me encher de esperança, de alegria, porque em Cristo Jesus já somos mais do que vencedores. Deus nos abençoe. Amém.